Esta é a Namíbia selvagem, o palco onde a vida se dobra ou se quebra sob o peso do sol inclemente, revelando um imenso deserto que engole os fracos e tempera os fortes, um território vasto e impiedoso. Em apenas alguns segundos, vamos expor a luta pela sobrevivência brutal dos animais selvagens nesta savana árida selvagem, onde cada respiração é uma traição à esperança e a cada passo a morte espreita silenciosamente. Você sabia que existe um segredo sombrio guardado pelas dunas que determina quais espécies têm permissão para viver neste inferno de areia? Uma regra implacável que será revelada apenas ao final desta jornada épica? Nos próximos minutos, descubra um manual de adaptação inédito que permite a estes seres resistir ao calor de 50 graus e prosperar onde tudo deveria morrer. Uma informação que pouca gente sabe e que transformará seu olhar sobre o mundo animal selvagem. A natureza aqui não faz promessas de paz, apenas oferece um ultimato. Adapte-se ou seja esquecido para sempre pelas areias silenciosas do deserto da Namíbia. Prepare-se para o choque entre predadores e presas, pois a batalha pela vida começa agora, no lugar onde o silêncio grita a verdade mais dura da vida selvagem. Isto é um convite para desvendar os documentários animais mais viscerais, onde a tensão é palpável e o próximo movimento pode ser o último. Uma promessa que a própria vida selvagem Predadores faria. Namíbia selvagem. A luta pela sobrevivência no imenso deserto. O despertar silencioso. O segredo de sobrevivência que ninguém viu. O sol nasce sobre a Namíbia selvagem como um juiz implacável, assinando a sentença de um dia que exigirá sacrifícios indescritíveis, onde a vida luta por cada fração de segundo. Este imenso deserto se estende, vasto e indiferente, um oceano de dunas, onde a vegetação se agarra à existência com a fragilidade de um sussurro esquecido pelo vento gelado da manhã. A aridez extrema deste território africano é a premissa mais cruel, determinando que a vida deve ser uma anomalia, um erro estatístico que, contra todas as probabilidades, teima em persistir. Imagine que o chão é um forno prestes a se acender e que cada sombra projetada pela manhã é um refúgio temporário, um empréstimo caro concedido pela cruel entidade que chamamos de natureza. O calor, que em breve atingirá 50 graus Celsius, transforma o ar em uma miragem tremulante, forçando os animais selvagens a iniciar sua jornada antes mesmo que o dia desperte completamente. Estes não são meros documentários animais, mas sim um estudo de caso sobre a persistência da vida sob o espectro constante do fracasso, onde o cenário é de beleza assustadora. A vida selvagem na África se manifesta aqui em cores esmaecidas, um testamento visual do esforço constante exigido para que a esperança não seque junto com os leitos dos rios extintos.
O deserto da Namíbia, maior que a Suíça e 3 vezes o tamanho de Portugal, é um vasto labirinto de areia vermelha e rochas antigas que exige caminhos de sobrevivência que seriam incompreensíveis para nós humanos. Existe um silêncio opressor que paira sobre este deserto brutal, um mistério que esconde o verdadeiro motor da luta pela sobrevivência, uma sabedoria ancestral que a areia se recusa a entregar facilmente. Você percebe o impacto visual de um horizonte que nunca acaba, uma tela onde cada criatura é apenas um ponto minúsculo, lutando contra a magnificência aterrorizante do nada absoluto. A sobrevivência no deserto é um jogo de paciência letal, onde os mais rápidos e os mais adaptados esperam, sob o véu da invisibilidade, por um erro milimétrico de seus adversários. Neste ato de apresentação, contemplamos as primeiras movimentações dos predadores, que se movem como fantasmas, preparando o terreno para a caçada que definirá quem verá o próximo crepúsculo dourado. A premissa extrema reside em entender que a Namíbia não é apenas um lugar, mas sim uma condição de existência, uma prova de fogo que elimina 98% dos nascidos antes que atinjam a maturidade completa. A vida animal é sustentada por uma rede invisível de estratégias de conservação de energia, uma arquitetura biológica que desafia a lógica da escassez hídrica e alimentar. O que estamos prestes a testemunhar é a dança diária entre a necessidade biológica e a impossibilidade ambiental, um espetáculo de tensão máxima que se desenrola sob o manto de indiferença solar. O mistério está no ar rarefeito, uma pergunta não respondida sobre a origem de tanta resiliência, a fonte secreta que impede a extinção imediata de toda a vida selvagem. O impacto visual de um bando de oryx, com seus chifres longos perfurando a linha do horizonte, é um símbolo gritante da luta brutal que se desenrola a cada segundo neste cenário de tirar o fôlego. A savana vida selvagem se encontra com o deserto, criando uma fronteira de conflitos, onde os territórios se misturam e a competição por recursos se torna uma questão de vida ou morte iminente. Nós, observadores, somos convidados a sentir o suspense, pois este mundo animal selvagem está sempre no limite, onde a paz é apenas o intervalo entre duas batalhas pela existência. A temperatura do solo da Namíbia pode ultrapassar os 70 graus Celsius durante o pico do verão, criando um ambiente que desafia os limites fisiológicos conhecidos da maioria dos mamíferos terrestres do planeta. O deserto do Namibe é considerado o mais antigo do mundo, com idade estimada entre 55 e 80 milhões de anos, um laboratório natural de evolução onde as espécies tiveram tempo suficiente para desenvolver adaptações extraordinárias. As chuvas anuais na região central do deserto variam entre 10 e 50 milímetros, uma quantidade tão pequena que muitas plantas passam anos inteiros sem receber uma única gota de umidade do céu. Os Gemsbok, ou Oryx da Namíbia, desenvolveram um sistema de termorregulação único. Sua temperatura corporal pode elevar-se até 45 graus Celsius sem causar danos cerebrais, graças a uma rede especial de vasos sanguíneos que resfria o sangue antes de chegar ao
vegetação espinhosa do deserto, conhecida como suculentas, armazena água em suas folhas e caules modificados, criando reservatórios naturais que podem sustentar a vida por meses sem precipitação. Os escaravelhos do deserto da Namíbia utilizam uma técnica fascinante de coleta de água. Suas carapaças possuem microestruturas hidrofílicas e hidrofóbicas que condensam o vapor de água do ar matinal, permitindo-lhes obter hidratação diretamente da atmosfera. O fenômeno das chuvas de névoa fornece até 60% da umidade necessária para a sobrevivência de muitas espécies vegetais, demonstrando como a vida encontra soluções criativas para desafios aparentemente impossíveis. Os elefantes do deserto desenvolveram patas maiores e mais largas que seus parentes da savana, uma adaptação que os permite caminhar sobre a areia sem afundar, distribuindo melhor seu peso corpóreo de até 6 toneladas. Este território foi moldado por forças geológicas colossais ao longo de milhões de anos, onde antigas montanhas foram transformadas em areia através da erosão implacável do vento e das mudanças climáticas extremas. As dunas vermelhas características da Namíbia devem sua coloração ao óxido de ferro presente na areia, uma assinatura química que conta a história de rochas ancestrais que foram pulverizadas pelo tempo e espalhadas pelo vento. Fósseis de criaturas marinhas encontradas no coração do deserto revelam que esta região já foi coberta por oceanos, uma transformação que demonstra a impermanência dos ambientes e a capacidade da vida de se adaptar a mudanças dramáticas. Os rios sazonais, conhecidos localmente como rivieres, fluem apenas durante as raras chuvas torrenciais, criando oásis temporários que atraem uma explosão de vida antes de desaparecerem novamente no solo sedento. As pegadas fossilizadas de dinossauros encontradas em algumas regiões do deserto servem como lembretes de que a vida sempre encontrou maneiras de prosperar, mesmo em condições que parecem impossíveis para a existência moderna. O deserto não perdoa a ignorância, ele apenas registra, nas areias, o preço eterno da persistência incansável, gravando a história de quem teimou em respirar. A primeira batalha. Adaptações extremas para vencer a morte. A missão central de cada criatura é simples e desesperada: encontrar e acumular, pois o futuro é uma miragem incerta e o presente exige sacrifícios que poucos de nós suportaríamos sem desabar. A persistência incansável dos animais selvagens da África neste imenso deserto é um ato de fé biológica, onde as reservas de gordura e água são os únicos deuses verdadeiros a serem cultuados sob o sol. Cientistas descobriram que alguns camelos no deserto são capazes de perder até 40% de sua massa corporal em água antes de enfrentar o risco de vida, uma marca de resiliência que faria a maioria dos mamíferos entrar em colapso imediato.
O guepardo, predador mais rápido do mundo, tem sua eficiência reduzida drasticamente no terreno arenoso da Namíbia, gastando até 3 vezes mais energia em uma perseguição, transformando cada caçada em um cálculo de risco insano. Este documentário do planeta selvagem revela que a principal ameaça não é um predador com dentes afiados, mas sim a fome invisível e a sede corrosiva que ataca o organismo de dentro para fora, minando a força. A primeira batalha é sempre contra o próprio corpo, uma máquina que precisa operar com eficiência máxima sob condições de déficit extremo, onde cada grama de umidade perdida é um passo em direção ao inevitável. Análises revelam que as hienas, caçadoras noturnas e oportunistas da savana selvagem, percorrem, em média, 25 quilômetros em uma única noite, numa busca implacável por alimento que não admite descanso. Existe uma notável diferença entre a sobrevivência aqui e a vida em habitats mais amenos. Os animais do deserto da Namíbia desenvolveram nefrologia extraordinária, reciclando a água metabólica com precisão cirúrgica. Este é o verdadeiro xadrez brutal, uma complexa equação de energia, onde os movimentos lentos e estratégicos muitas vezes superam a força bruta, provando que a paciência é uma arma letal e silenciosa. A migração dos oryx pelo deserto pode cobrir mais de 100 quilômetros em uma única estação seca, um número expressivo que demonstra a urgência de escapar da linha tênue que separa a vida da morte eterna. Esta luta pela sobrevivência é um desafio iminente que começa ao nascer, onde a taxa de mortalidade infantil de algumas espécies de antílopes no deserto pode ultrapassar 70% nos primeiros meses, um dado assustador. O mínimo de planejamento de um bando de cães selvagens é estruturado com uma persistência quase militar, planejando ataques que exigem sincronia perfeita, como se fossem generais lutando contra a lei da entropia. A vida selvagem, predadores são forçados a refinar suas táticas de caça ao extremo, pois um erro significa a perda de uma refeição que, devido à escassez, pode ser a única chance de comer na semana inteira. O metabolismo dos répteis do deserto funciona de maneira radicalmente diferente dos animais de clima temperado, operando com eficiência de até 95% na conservação de energia, permitindo-lhes sobreviver com apenas 10% do alimento necessário para mamíferos de tamanho similar. Os rins dos mamíferos do deserto são verdadeiras odras de engenharia biológica, concentrando a urina em níveis que seriam tóxicos para outras espécies, reciclando cada molécula de água disponível no organismo. A hemoglobina dos carnívoros do deserto possui uma afinidade especial por oxigênio, permitindo-lhes manter a atividade mesmo quando a temperatura corporal se eleva a níveis que incapacitariam outros predadores. O sistema digestivo das gazelas e antílopes foi modificado ao longo de milênios para extrair umidade máxima dos alimentos secos, transformando até mesmo a vegetação mais árida em fonte de hidratação vital. As glândulas sudoríparas de muitas espécies do deserto foram reduzidas ou eliminadas completamente, forçando-as a desenvolver métodos alternativos de resfriamento corporal, como a respiração ofegante controlada e o comportamento de busca por sombra.
O coração dos animais do deserto bombeia sangue com viscosidade alterada, mais espesso durante as horas frias da manhã e mais fluido durante o calor extremo, uma adaptação que otimiza o transporte de oxigênio e nutrientes. As estratégias de comunicação foram adaptadas para funcionarem em grandes distâncias, com muitos animais desenvolvendo sistemas de sinalização que atravessam quilômetros de território vazio, economizando energia preciosa de deslocamento. A estrutura social de muitas espécies foi simplificada pela necessidade, eliminando hierarquias complexas em favor de organizações mais eficientes que priorizam a sobrevivência coletiva sobre disputas territoriais. O cuidado parental no deserto é intensificado e concentrado, com períodos de proteção mais longos, mas focados em ensinar habilidades específicas de sobrevivência que podem determinar o sucesso ou fracasso da prole. Os rituais de acasalamento foram sincronizados com os raros períodos de abundância, demonstrando como a reprodução se tornou um ato estratégico, timing em vez de um impulso constante. A formação de alianças temporárias entre espécies tradicionalmente adversárias se torna comum durante crises de recursos, revelando uma flexibilidade comportamental que desafia conceitos tradicionais de competição natural. A base da pirâmide alimentar do deserto é sustentada por organismos microscópicos e plantas que crescem apenas alguns centímetros por ano, criando uma economia energética onde cada caloria é preciosa demais para ser desperdiçada. Os insetos do deserto desenvolveram a capacidade de entrar em estado de dormência metabólica por meses, reduzindo suas necessidades calóricas em até 90% durante os períodos mais severos de escassez. A decomposição no ambiente árido ocorre em velocidade extremamente lenta, criando um banco de recursos orgânicos que permanece disponível por anos, permitindo ciclos nutricionais únicos no reino animal. Os predadores de topo da cadeia alimentar desenvolveram estômagos capazes de digerir materiais que outros carnívoros considerariam inviáveis, incluindo ossos, cartilagem e até mesmo couro ressecado. A persistência não é uma virtude, é uma necessidade brutal forjada nas fornalhas do deserto, onde cada gota de suor é um adeus silencioso à fragilidade humana. Tensão máxima. O xadrez brutal entre predadores e presas. Nesta jornada de obstáculos crescentes, a natureza se revela como a maior estrategista, apresentando desafios que parecem tirados de um jogo de tabuleiro mortal, onde as peças são vidas e o tempo é finito.
O camuflado de certas lagartixas é um artifício de mestre, uma analogia perfeita à arte da invisibilidade, permitindo que se tornem espectros contra o solo, confundindo tanto a presa quanto o mais astuto predador. A inteligência animal se manifesta na forma de uma adaptação surpreendente, como se estivessem reescrevendo o código genético em tempo real para superar as armadilhas traiçoeiras do imenso deserto. As presas não são meros peões. A coordenação de um grupo de zebras e gnus em fuga se assemelha a uma dança militar, onde a confusão e a velocidade são a tática de defesa mais engenhosa. A estratégia dos chacais, por exemplo, é a prova de que a inteligência na luta pela sobrevivência reside muitas vezes na união de forças, trabalhando em duplas como se fossem parceiros de um golpe criminoso meticulosamente planejado. Os elefantes do deserto, uma maravilha da vida selvagem na África, usam o conhecimento ancestral para cavar poços com suas presas, uma analogia ao engenheiro que desenterra o tesouro, garantindo a água para a comunidade. O avanço do sol é um obstáculo físico e psicológico, e os animais aprendem a utilizar as mudanças bruscas de temperatura como se fossem portais de tempo, permitindo-lhes se mover apenas nas janelas de oportunidade mais frescas. As cobras da areia, mestres da surpresa, deslocam-se de forma lateral, um movimento que parece um erro da natureza, mas que é, na verdade, uma tática eficiente para diminuir o contato com a areia escaldante, minimizando o risco. Os momentos de tensão se acumulam, pois os conflitos mortais não são apenas entre a caça e o caçador, mas também entre os predadores que competem ferozmente pela mesma fatia escassa de recursos. A adaptação das hienas em sua luta brutal de sobrevivência é uma lição de pragmatismo. Elas se contentam com os restos, agindo como a força de limpeza do ecossistema, garantindo que nada se desperdice. A formação de redes de comunicação entre diferentes espécies cria um sistema de alerta precoce que se estende por centenas de quilômetros, permitindo que informações sobre recursos e perigos sejam compartilhadas através de todo o ecossistema. A sincronização de atividades entre predadores evita a competição direta, com diferentes espécies ocupando nichos temporais específicos que maximizam a eficiência energética e minimizam conflitos desnecessários. O uso cooperativo de recursos hídricos demonstra uma inteligência ecológica surpreendente, onde animais tradicionalmente rivais estabelecem protocolos tácitos de acesso à água que beneficiam toda a comunidade. Os bicos especializados das aves do deserto funcionam como ferramentas multifuncionais, servindo simultaneamente como alicates para quebrar sementes duras, furadeiras para acessar seiva de plantas e termômetros para detectar variações de temperatura. As patas dos mamíferos desenvolveram características de engenharia que rivalizavam com as melhores tecnologias humanas. Sistemas de amortecimento que reduzem o impacto em terrenos rochosos e estruturas expansíveis que melhoram a tração na areia.
Os sistemas sensoriais foram amplificados além dos limites normais, com alguns predadores capazes de detectar vibrações no solo causadas por movimento de presas a distâncias superiores a 1 quilômetro. O desenvolvimento de visão especializada permite que muitas espécies vejam espectros de luz que revelam fontes de água e vegetação escondidas, funcionando como óculos de visão noturna naturais. A adaptação aos ciclos de temperatura extrema forçou uma reorganização completa dos ritmos biológicos, com muitos animais desenvolvendo períodos de atividade que contradizem padrões estabelecidos por suas espécies em outros habitats. O estado de torpor controlado permite que certas espécies reduzam voluntariamente sua atividade metabólica durante as horas mais críticas, entrando em uma forma de hibernação temporária que pode durar apenas algumas horas. A sincronização reprodutiva com eventos climáticos raros demonstra uma capacidade de previsão biológica que integra múltiplos sinais ambientais para maximizar as chances de sucesso da prole. Os ciclos de armazenamento e consumo de energia seguem padrões complexos que levam em conta não apenas as necessidades imediatas, mas também projeções de escassez futura baseadas em sinais ambientais sutis. A produção de compostos anticongelantes naturais permite que fluidos corporais permaneçam líquidos mesmo durante as noites de temperatura negativa, evitando danos celulares que seriam fatais. O desenvolvimento de enzimas especializadas na digestão de materiais altamente fibrosos permite que herbívoros extraiam nutrição de plantas que seriam consideradas indigeríveis em outros ambientes. A síntese de compostos de proteção solar naturais na pele e pelagem cria uma proteção UV integrada que previne danos genéticos causados pela exposição prolongada à radiação intensa. A natureza não joga dados, ela dita as regras com a precisão de um algoritmo, recompensando a inteligência e punindo a rigidez com o esquecimento na poeira eterna. O último santuário. A descoberta que define a linha da extinção. O clímax se instala com a chegada da estação seca mais severa, transformando a Namíbia em uma paisagem de angústia, onde a crise ambiental eleva a tensão ao seu ponto máximo insuportável. A busca desesperada pela água, o tesouro escondido, força as criaturas a quebrar todas as regras sociais, revelando um suspense profundo de egoísmo momentâneo em prol da sobrevivência absoluta. Os leitos de rios secos tornam-se estradas de migração vazias, e a promessa de um oásis é frequentemente apenas uma cruel ilusão, uma miragem que leva os mais fracos a um destino fatal e inevitável. A cena se concentra na superação, mostrando o esforço físico exaustivo, semelhante ao de um maratonista que corre quilômetros sem uma única gota de hidratação, onde a vontade é o último recurso de combustível. O ponto de não retorno é atingido quando os grandes herbívoros, a base da cadeia alimentar, precisam se arriscar em territórios abertos e desprotegidos apenas para alcançar a umidade residual nas profundezas da terra.
Neste cenário, a água subterrânea, acessível apenas com esforço titânico ou instinto apurado, torna-se o último santuário, o local onde predadores e presas podem ser obrigados a uma trégua temporária forçada. O suspense é amplificado pela proximidade letal. Um poço de água é uma convenção arriscada, onde o leão espera paciente, sabendo que a sede da presa a forçará a entrar em seu raio de ataque perigoso. Testemunhamos a fragilidade da vida quando um elefante, o gigante da África selvagem, precisa usar sua força para cavar o poço, enquanto as hienas esperam à distância, calculando o momento perfeito para o roubo. A tensão atinge o ápice ao percebermos que o desafio máximo é a espera, a capacidade de suportar a privação por mais um dia, na esperança de que as nuvens distantes cumpram sua promessa vazia de chuva restauradora. A cena se concentra na convergência, mostrando a convergência forçada de múltiplas espécies em torno das últimas fontes de água, criando cenários de tensão que desafiam todas as leis naturais de comportamento, onde antigas rivalidades devem ser temporariamente suspensas em nome da sobrevivência mútua. O colapso gradual da hierarquia natural se torna evidente quando predadores ápex, enfraquecidos pela desidratação, são desafiados por espécies normalmente submissas, que encontram força na desesperação coletiva. A deterioração física visível dos animais serve como um cronômetro implacável, marcando os estágios progressivos de uma crise que se aproxima de um ponto de não retorno biológico. As mudanças comportamentais extremas revelam a plasticidade surpreendente da psicologia animal, com espécies tradicionalmente diurnas se tornando noturnas e vice-versa, numa reorganização completa dos padrões de vida. A desidratação severa ativa mecanismos de emergência no sistema nervoso que alteram completamente a percepção e o julgamento dos animais, criando comportamentos que parecem irracionais, mas representam tentativas desesperadas de preservação. O catabolismo muscular acelerado fornece água metabólica através da quebra de proteínas corporais, um processo que significa literalmente que os animais estão consumindo a si mesmos para gerar umidade interna. A concentração extrema de eletrólitos no sangue cria um estado de toxicidade controlada que permite funcionalidade temporária além dos limites normais, mas com consequências potencialmente irreversíveis. O fechamento progressivo de sistemas orgânicos não essenciais revela uma priorização biológica sofisticada, onde o corpo sistematicamente desliga funções para preservar apenas os processos vitais básicos. A mortalidade massiva de herbívoros altera toda a dinâmica do ecossistema, criando uma abundância temporária para necrófagos, enquanto simultaneamente remove a base da pirâmide alimentar para a próxima estação. A competição intensificada por recursos residuais força adaptações comportamentais aceleradas que normalmente levariam gerações para se desenvolver, demonstrando a velocidade surpreendente da evolução sob pressão extrema. A concentração geográfica de animais em torno de recursos limitados cria densidades populacionais artificiais que facilitam a transmissão de doenças e parasitas, adicionando uma camada extra de risco à crise de recursos. O esgotamento completo da vegetação em áreas circunvizinhas aos pontos de água cria zonas de devastação que levarão anos para se recuperar, estabelecendo um ciclo de escassez que se perpetua.
O estresse crônico extremo produz alterações hormonais que modificam fundamentalmente a personalidade e os instintos dos animais, revelando como a pressão ambiental pode remodelar a própria identidade comportamental. A quebra de vínculos sociais tradicionalmente fortes demonstra como a sobrevivência individual pode superar milhões de anos de evolução cooperativa quando as circunstâncias atingem níveis críticos. O desenvolvimento de comportamentos obsessivo-compulsivos em torno da busca por água revela paralelos perturbadores com distúrbios psicológicos humanos, sugerindo mecanismos neurológicos fundamentais compartilhados entre as espécies. A capacidade de tomar decisões complexas de risco versus recompensa permanece intacta mesmo sob estresse extremo, indicando que a inteligência adaptativa pode ser o último recurso a falhar no processo de declínio vital. No deserto, a linha entre a esperança e o desespero é tão fina quanto a camada de orvalho da manhã. Mas a vida sempre se inclina para a luta, mesmo quando não há mais lágrimas para derramar. A sincronização de atividades entre predadores evita a competição direta, com diferentes espécies ocupando nichos temporais específicos, que maximizam a eficiência energética e minimizam conflitos desnecessários. O uso cooperativo de recursos hídricos demonstra uma inteligência ecológica surpreendente, onde animais tradicionalmente rivais estabelecem protocolos tácitos de acesso à água que beneficiam toda a comunidade. Os bicos especializados das aves do deserto funcionam como ferramentas multifuncionais, servindo simultaneamente como alicates para quebrar sementes duras, furadeiras para acessar seiva de plantas e termômetros para detectar variações de temperatura. As patas dos mamíferos desenvolveram características de engenharia que rivalizavam as melhores tecnologias humanas, sistemas de amortecimento que reduzem o impacto em terrenos rochosos e estruturas expansíveis que melhoram a tração na areia. Os sistemas sensoriais foram amplificados além dos limites normais, com alguns predadores capazes de detectar vibrações no solo causadas por movimento de presas a distâncias superiores a 1 quilômetro. O desenvolvimento de visão especializada permite que muitas espécies vejam espectros de luz que revelam fontes de água e vegetação escondidas, funcionando como óculos de visão naturais aprimorados. A adaptação aos ciclos de temperatura extrema forçou uma reorganização completa dos ritmos biológicos, com muitos animais desenvolvendo períodos de atividade que contrariam padrões estabelecidos por suas espécies em outros habitats. O estado de torpor controlado permite que certas espécies reduzam voluntariamente sua atividade metabólica durante as horas mais críticas, entrando em uma forma de hibernação temporária que pode durar apenas algumas horas. A sincronização reprodutiva com eventos climáticos raros demonstra uma capacidade de previsão biológica que integra múltiplos sinais ambientais para maximizar as chances de sucesso da prole. Os ciclos de armazenamento e consumo de energia seguem padrões complexos que levam em conta não apenas as necessidades imediatas, mas também projeções de escassez futura baseadas em sinais ambientais sutis. A produção de compostos anticongelantes naturais permite que fluidos corporais permaneçam líquidos mesmo durante as noites de temperatura negativa, evitando danos celulares que seriam fatais.
A síntese de compostos de proteção solar naturais na pele e pelagem cria uma proteção UV integrada, que previne danos genéticos causados pela exposição prolongada à radiação intensa. A natureza não joga dados, ela dita as regras com a precisão de um algoritmo, recompensando a inteligência e punindo a rigidez com o esquecimento na poeira eterna. A revelação chocante. O mistério que garante a vida no deserto. A tensão se dissipa lentamente, revelando um novo normal cíclico, onde a recompensa da sobrevivência é o retorno temporário à relativa abundância após a escassez extrema, um alívio merecido. A revelação chocante se manifesta na compreensão de que a brutalidade do deserto, na verdade, serve a um propósito maior, um mistério que garante a saúde e a resiliência do ecossistema. O desfecho inusitado é que a hostilidade incessante da Namíbia selvagem atua como uma força de conservação natural, impedindo a superpopulação e garantindo que apenas os genes mais fortes persistam na jornada. Neste mundo animal selvagem, a morte de um é o sustento de muitos, e a cadeia alimentar é mantida por essa limpeza constante, garantindo que o legado da Namíbia seja de força indomável. A lição de conservação que emerge desta árdua batalha pela vida é a interconexão de todos os elementos. O deserto depende da escassez para manter o equilíbrio, e a vida depende da sua capacidade de adaptação. A resiliência do ecossistema é celebrada em uma paisagem que, apesar de desolada, pulsa com a promessa de um novo ciclo, demonstrando que a vida, mesmo sob o calor, jamais será derrotada. A importância da preservação reside não apenas em proteger os animais selvagens, mas em entender o código de sobrevivência que eles dominam, um manual de como coexistir com a adversidade extrema. O imenso deserto nos ensina que a verdadeira força não está na ausência de desafios, mas na capacidade de enfrentá-los diariamente, transformando a ameaça em um motor de evolução biológica surpreendente. A sabedoria ancestral codificada no comportamento dos animais do deserto oferece insights profundos sobre sustentabilidade e gestão de recursos que transcendem os limites da biologia, aplicando-se a sistemas humanos de organização social e econômica. O conceito de abundância relativa redefine nossa compreensão de riqueza e sucesso, mostrando como a apreciação pelo pouco pode gerar uma satisfação mais profunda que a busca incessante pelo excesso.
A interdependência revelada pela crise hídrica demonstra que a verdadeira segurança vem da cooperação e do compartilhamento de recursos, não da acumulação individual ou competição destrutiva. A capacidade de adaptação rápida observada nos animais sugere que a flexibilidade mental e comportamental é mais valiosa que a rigidez de sistemas estabelecidos, mesmo quando estes parecem ter funcionado no passado. O retorno das chuvas transforma completamente a paisagem em questão de dias, revelando sementes que permaneceram dormentes por anos nas areias, aguardando pacientemente sua oportunidade de florescer em uma explosão de cor e vida. A velocidade de recuperação do ecossistema após períodos de crise demonstra uma resiliência que desafia nossas concepções sobre fragilidade ambiental, provando que a natureza possui mecanismos de autorreparação mais sofisticados que qualquer tecnologia humana. O fenômeno da superbloom do deserto, onde milhões de flores aparecem simultaneamente após chuvas raras, cria um espetáculo visual que atrai vida selvagem de centenas de quilômetros, estabelecendo uma rede de conectividade que transcende fronteiras geográficas. A sincronização reprodutiva de múltiplas espécies com estes períodos de abundância temporal demonstra uma inteligência coletiva que coordena a renovação da vida através de todo o ecossistema. Pesquisas genômicas recentes revelaram que muitas espécies do deserto da Namíbia possuem sequências de DNA únicas que codificam proteínas de resistência ao calor, oferecendo potencial para aplicações biotecnológicas em medicina e agricultura. A descoberta de micro-organismos extremófilos no solo do deserto está revolucionando nossa compreensão sobre os limites da vida, com implicações diretas para a astrobiologia e a busca por vida em outros planetas. Estudos sobre a longevidade excepcional de certas plantas do deserto, algumas com mais de 1.500 anos, estão fornecendo pistas valiosas sobre mecanismos de anti-envelhecimento que podem ter aplicações na medicina humana. A análise de padrões climáticos históricos preservados em anéis de crescimento de plantas do deserto está contribuindo para modelos mais precisos de mudança climática global. As estratégias de coleta de água desenvolvidas por insetos e plantas do deserto estão inspirando tecnologias revolucionárias de captura de umidade atmosférica que podem resolver problemas de escassez hídrica em regiões áridas ao redor do mundo. Os sistemas de navegação utilizados por animais migratórios do deserto estão informando o desenvolvimento de algoritmos de GPS mais eficientes e sistemas de orientação para veículos autônomos. As estruturas de superfície que permitem movimento eficiente na areia estão sendo estudadas para desenvolvimento de novos materiais de construção e sistemas de transporte especializados para ambientes desafiadores.
Os mecanismos de termorregulação observados nos animais do deserto estão influenciando o design de sistemas de climatização mais eficientes energeticamente para construções em climas extremos. Os povos indígenas da região, como os Himba e os San, desenvolveram ao longo de milênios sistemas de conhecimento que espelham as estratégias de sobrevivência dos animais, criando uma simbiose cultural ambiental que oferece modelos sustentáveis de vida. As tradições orais destes povos contêm informações precisas sobre padrões climáticos, comportamento animal e localização de recursos, que frequentemente superam dados científicos modernos em precisão preditiva. Os rituais e cerimônias tradicionais associados à chuva e à escassez refletem uma compreensão profunda dos ciclos naturais que pode informar abordagens modernas de gestão ambiental. A medicina tradicional baseada em plantas do deserto está revelando compostos bioativos com potencial terapêutico significativo, validando cientificamente conhecimentos ancestrais preservados por gerações. A crescente pressão do desenvolvimento humano sobre os habitats do deserto está criando novos desafios para a conservação, exigindo estratégias inovadoras que equilibrem necessidades humanas e preservação ambiental. O desenvolvimento de corredores ecológicos que conectam áreas protegidas está se mostrando essencial para manter as rotas migratórias tradicionais e permitir o fluxo genético necessário para a diversidade das populações. A implementação de tecnologias de monitoramento por satélite está permitindo o acompanhamento em tempo real de populações animais e mudanças ambientais, facilitando intervenções conservacionistas mais precisas e eficazes. A integração de comunidades locais em programas de conservação está provando ser mais eficaz que abordagens top-down, criando benefícios econômicos diretos que incentivam a proteção ambiental. O estudo dos ecossistemas desérticos oferece um laboratório natural perfeito para ensinar conceitos fundamentais de biologia, ecologia, evolução e sistemas complexos, proporcionando exemplos concretos de princípios científicos abstratos. A observação dos padrões de comportamento animal no deserto desenvolve habilidades de pensamento sistêmico, mostrando como pequenas mudanças podem ter efeitos cascata em todo um ecossistema. As estratégias de resolução de problemas observadas na vida selvagem podem ser aplicadas a desafios humanos, ensinando criatividade, adaptabilidade e pensamento inovador através de exemplos naturais. A documentação destes processos naturais serve como arquivo histórico valioso para futuras gerações, preservando conhecimento sobre sistemas que podem estar ameaçados por mudanças climáticas globais.
A contemplação da vastidão e da luta pela sobrevivência no deserto oferece uma perspectiva única sobre nossa própria existência, promovendo humildade e apreciação pela fragilidade e preciosidade da vida. A observação da persistência incansável da vida em condições extremas pode servir como fonte de inspiração para superar desafios pessoais e coletivos, demonstrando que a esperança pode florescer mesmo nas circunstâncias mais áridas. A beleza austera do deserto e a elegância das adaptações naturais despertam um senso estético que transcende o visual, tocando aspectos profundos da experiência humana que conectam arte, ciência e espiritualidade. A experiência de testemunhar os ciclos naturais de escassez e abundância oferece insights sobre a impermanência e a importância de valorizar momentos de graça e generosidade na vida humana. A observação da persistência incansável da vida em condições extremas pode servir como fonte de inspiração para superar desafios pessoais e coletivos, demonstrando que a esperança pode florescer mesmo nas circunstâncias mais áridas. A beleza austera do deserto e a elegância das adaptações naturais despertam um senso estético que transcende o visual, tocando aspectos profundos da experiência humana que conectam arte, ciência e espiritualidade. A documentação destes processos naturais serve como arquivo histórico valioso para futuras gerações, preservando conhecimento sobre sistemas que podem estar ameaçados por mudanças climáticas globais. A contemplação da vastidão e da luta pela sobrevivência no deserto oferece uma perspectiva única sobre nossa própria existência, promovendo humildade e apreciação pela fragilidade e preciosidade da vida. A observação da persistência incansável da vida em condições extremas pode servir como fonte de inspiração para superar desafios pessoais e coletivos, demonstrando que a esperança pode florescer mesmo nas circunstâncias mais áridas. A beleza austera do deserto e a elegância das adaptações naturais despertam um senso estético que transcende o visual, tocando aspectos profundos da experiência humana que conectam arte, ciência e espiritualidade. A experiência de testemunhar os ciclos naturais de escassez e abundância oferece insights sobre a impermanência e a importância de valorizar momentos de graça e generosidade na vida humana. O deserto da Namíbia revela-se assim não apenas como um ambiente hostil a ser conquistado, mas como um professor rigoroso que oferece lições fundamentais sobre resiliência, adaptação, cooperação e sustentabilidade. Cada animal, cada planta, cada gota de orvalho matinal conta uma história de perseverança que ressoa com desafios humanos universais, oferecendo inspiração e sabedoria prática para navegarmos nossas próprias estações secas da vida.
A revelação chocante final é que a aparente crueldade do deserto é, na realidade, uma forma de amor áspero, um sistema que, através de desafios extremos, forja a vida de qualidade excepcional, removendo o supérfluo e revelando o essencial. O mistério que garante a vida no deserto não é um segredo único, mas uma filosofia complexa de adaptação constante, cooperação inteligente e aproveitamento máximo de cada oportunidade, princípios que podem revolucionar nossa abordagem aos desafios contemporâneos. Esta jornada através da Namíbia selvagem nos deixa com uma compreensão renovada de que a vida não é apenas sobre sobreviver, mas sobre encontrar maneiras criativas e sustentáveis de prosperar, mesmo quando as condições parecem impossíveis. O verdadeiro tesouro escondido do deserto não é a água subterrânea, mas a sabedoria codificada em cada adaptação, cada comportamento, cada estratégia de sobrevivência, que, quando compreendida e respeitada, pode iluminar caminhos para um futuro mais resiliente e harmonioso. A verdadeira vitória no deserto não é a de um predador sobre a presa, mas sim o triunfo da vida sobre a extinção, um ciclo eterno que insiste em florescer onde a esperança deveria ter morrido, ensinando-nos que a maior força do universo não é a que destrói, mas a que persiste, adapta-se e, contra todas as probabilidades, encontrar maneiras de prosperar e renovar o mundo.